Bom, nessa aula a gente vai começar a estudar parte das variáveis aleatórias para a gente fazer a migração entre a estatística descritiva, que foi o que a gente estudou praticamente até agora, né? E entrando numa estatística inferencial, ok? A gente vai estudar primeiro o que é uma variável aleatória. A gente vai ver aqui a principal definição, né, o conceito. Suponhamos que um espaço amostral S e que a cada ponto amostral seja atribuído um número. Fica então definida uma função, né, chamada de variável aleatória, indicada por uma letra maiúscula, sendo os seus valores indicados por letras minúsculas. Então, aqui primeiro a gente está falando do espaço amostral referente a um evento probabilístico. O espaço amostral vai ser representado sempre por uma letra maiúscula, né? Geralmente a gente fala por S, né? E os seus elementos, né, vão ser indicados por letras minúsculas. Isso aqui já não tem, né, novidade nenhuma, a gente já viu basicamente o que é isso. Uma variável aleatória vai ser uma situação qualquer que a gente vai estudar e vai definir como objeto de estudo daquela situação. A distribuição de probabilidade, ela consiste basicamente em você fazer uma distribuição em uma tabela com os valores das probabilidades de cada situação. Então, a gente tem o seguinte exemplo aqui, né? Consideremos uma distribuição de frequências relativa ao número de acidentes diários em um estacionamento. Então, aqui, ó, 0 acidente, 22 frequências, 1 acidente, 5 frequências, 2 acidentes, 2 frequências e 3 acidentes, 1 frequência. Então, um total aqui de 30 situações. Ou seja, isso aqui é praticamente o número de carros que entraram nesse estacionamento, certo? E aqui o número de acidentes. Então, aqui, ó, 22 carros, não teve acidente nenhum. 5 carros, teve 1 acidente. 2 carros, 2 acidentes. 1 carro, 3 acidentes. E aí, sim, a gente vai calcular agora qual é a probabilidade, tá, de não ter nenhum acidente, ou seja, probabilidade de ocorrer 0 acidentes. Então, seria 22 num total de 30. A gente pode realizar essa divisão para calcular a porcentagem dessa probabilidade. 22 dividido por 30 dá aproximadamente 0,73, né? Que vai nos fornecer uma probabilidade de 73%. A gente pode calcular a probabilidade de sair um acidente, então seria 5 ocorrências no total de 30. Essa divisão vai dar 0,1666, então aproximadamente 17%. A gente pode calcular também, né, a probabilidade de sair 2 acidentes, então seria 2 em 30. Esse resultado vai dar 0,0666, então praticamente, né, arredondando 0,07. Cuidado com os arredondamentos, tá? A gente vai conferir no final. O somatório de todas as probabilidades tem que dar 1, né? 100%. Se não der, porque teve algum arredondamento errado. E a última probabilidade seria de calcular, sair 3 acidentes, que seria 1 em 30. E isso vai dar aproximadamente 0,03, né? Que seriam 3%. A gente pode conferir aqui, somar tudo. 73 com 17 dá 90, 97, 100%. Deu certinho, tá? Agora eu vou, gente, colocar esses dados aqui numa tabela, certo? Quando eu coloco esses dados numa tabela, olha o que vai acontecer. Eu vou apagar aqui. Eu acho que eu vou lembrar de todos os resultados. É a tabela de distribuição de probabilidade, tá, gente? É uma tabela em que você vai colocar o X,
e o f de x, em que o f de x vai ser a nossa probabilidade. Então, a gente tem 0, 1, 2, 3. Eu nem vou colocar f de x não, porque eu não comentei sobre a situação de ser uma função, né? Mas, então, eu vou colocar x e p de x. Então, aqui deu 73%, aqui deu 17%, aqui deu 7% e aqui deu 3%. Então, isso aqui é uma distribuição de probabilidade, ou seja, eu converti esses dados aqui para uma situação de probabilidade. O total aqui tem que dar 100%. Certo? Então, aqui a gente tem, né? Seja x uma variável aleatória, que pode assumir os valores x1, x2, x3 até xn. Para cada valor de xi, né, vão ter pontos correspondentes do espaço amostral. Assim, associamos a cada valor de xi a probabilidade p de i de ocorrência de tais pontos no espaço amostral. Assim temos. Então, foi aquilo que a gente fez. Aqui a gente vai ter um conjunto de xi, aqui a gente vai ter o conjunto de P de I, e aqui a gente vai ter o x1, x2, x3, igual aquele exemplo que a gente fez aqui anteriormente, e aqui a probabilidade de ocorrência de 1, de 2, de 3, e assim vai. E cada uma vai ter uma correspondência, certo? Os valores e seus correspondentes definem uma distribuição de probabilidade. Então, quando eu coloco esses dados aqui em uma tabela, a gente está montando uma distribuição de probabilidade. E ao definir a distribuição de probabilidade, nós estabelecemos uma correspondência unívoca entre os valores da variação aleatória x, né, da variável aleatória x, e os valores da variável p. Essa correspondência define uma função. Então, aquilo que eu tinha feito no exemplo, né, que eu tinha começado a escrever em forma de função, a gente está vendo agora. Então, a gente pode muito bem montar aquela tabelinha como um x e um f de x, ou seja, uma função. O x, né, são os valores da minha variável aleatória e a minha função, meu f de x, a minha imagem, vai ser o resultado da minha probabilidade. Então, isso aqui, ó, nada mais é do que uma função. E essa aqui é chamada de FDP, tá? Que é a função de distribuição de probabilidade, ok? Em que f de x equivale ao nosso p de x. Agora a gente vai falar de distribuição binomial, tá? Nós vamos considerar nesse item experimentos que satisfaçam as seguintes condições. Então, para a gente considerar uma distribuição de probabilidade como uma distribuição binomial, porque existem vários tipos. Então, a gente viu o que é uma distribuição de probabilidade e agora a gente vai estudar uma distribuição de probabilidade específica, que é chamada de binomial. Então, uma distribuição, para ser considerada binomial, ela vai ter que satisfazer as seguintes condições. Primeiro, o experimento deve ser repetido nas mesmas condições um número finito de vezes, ou seja, eu tenho que saber quantas vezes aquilo vai acontecer. Por exemplo, eu vou lançar um dado 10 vezes, eu vou lançar uma moeda 5 vezes, né? Então, eu sei quantas vezes eu estou repetindo o meu evento. As provas repetidas devem ser independentes, isto é, o resultado de uma não deve afetar os resultados das sucessivas. Então, por exemplo, eu vou jogar uma moeda, sai o cara. Vou jogar a moeda de novo. A probabilidade de sair cara continua sendo a mesma. Por ter saído cara anteriormente, não interfere em nada o resultado do próximo lançamento. Diferente se você considerar retiradas, né, de baralho, né, de cartas de um baralho, sem reposição. Por exemplo, retirei uma carta de copas, aí a próxima que eu for retirar, a probabilidade vai ser um pouco menor, né? Porque eu tenho menos chances de retirar a carta de copa, já que uma já saiu. A gente até viu na aula passada. Mas aqui, quando eu realizo um evento, o próximo evento ele não vai diminuir a probabilidade, né, pelo simples fato de algum evento já ter acontecido. Em cada prova deve aparecer um dos dois possíveis resultados, sucesso e insucesso. Então, por exemplo, quando eu lanço um dado, eu tenho 6 possibilidades. Então, eu não tenho sucesso e insucesso, só se eu restringir, saindo par ou ímpar, certo? Então,
para esse tipo de situação, né, binomial, a gente pode até olhar aqui o nomezinho, né, binomial, a gente, como resposta, a gente só pode ter duas opções sempre, né? Lancei uma moeda, só pode sair cara ou coroa, ou seja, o lançamento de uma moeda é um lançamento de uma distribuição de probabilidade binomial, certo? E no decorrer do experimento, a probabilidade P do sucesso e a probabilidade Q do insucesso, que é chamada probabilidade do erro, né, eles vão se manter constantes. Então, por exemplo, no lançamento de uma moeda, vou lançar a moeda 5 vezes, tá? Eu sei que a probabilidade de sair cara é 50% e a probabilidade de sair coroa também é de 50%. Aí vamos supor, lançando a moeda 5 vezes, qual é a probabilidade de sair 3 caras? Ou seja, sair cara, né, a gente bota com K para poder diferenciar, mas eu vou botar aqui, ó, sair cara 3 vezes e sair coroa 2 vezes. Então, a nossa cara a gente vai considerar sendo nosso sucesso e a coroa sendo o insucesso. Então, o que eu quero calcular é uma probabilidade de 5 lançamentos ocorrerem 3 caras, certo? Aí a fórmula de resolução é essa aqui, tá, gente? NK, então é, ó, 5, 3, vezes a probabilidade do sucesso, que é o P, né? Saindo 3 vezes, e o outro, que é o Q, saindo 2 vezes. Então, você vai fazer essa combinação 5, 3, vezes P elevado ao cubo, vezes Q elevado ao quadrado. Agora, eu vou mostrar como que calcula isso. Vou apagar aqui em cima, para eu continuar a resolução, tá? Então, quando eu quero calcular a probabilidade de sair, vou até botar aqui, ó, saírem 3 caras, eu quero calcular a probabilidade de 5 eventos saindo 3 caras, então, vezes a probabilidade de sair cara ao cubo, que aí a cara tem que sair 3 vezes, e a coroa saindo 2 vezes, certo? Como que se resolve isso aqui? Isso aqui é um fatorial, tá? É um número binomial, é um número de Newton, e existe uma fórmula para isso aqui. É o de cima, na verdade vai ser, né, uma combinação de 5 pegando 3. Vai ser o de cima fatorial sobre o de baixo fatorial vezes a diferença fatorial. 5 menos 3, 2 fatorial. K é a probabilidade de sair cara. Qual é a probabilidade de sair cara? 50%. Então, é 0,5 ao cubo vezes a probabilidade de sair coroa, que seria também 0,5, só que ao quadrado, já que a coroa só vai aparecer 2 vezes. Vou resolver aquele fatorial ali. Como que se resolve o fatorial? O que é um 5 fatorial? É o produto do 5, né, pelos números antecessores até chegar no 1. Então, é 5 vezes 4... 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 fatorial, 2 vezes 1. Isso vezes, vou até calcular aqui de uma vez, o 0,5 ao cubo. Isso vai dar 0,125. E o 0,5 ao quadrado dá 0,25. Então, aqui a gente vai ver que pode cancelar vários fatores, né? Ó, 3, 2, 1 já pode cancelar direto com 3, 2, 1. Esse 4 pode cancelar com 2, que vai dar 2. Então, em cima vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 vezes 0,125 e vezes 0,25 dá 0. A resposta aqui, tá? Dá 0,3125. Então, essa aqui é a nossa probabilidade. Então, a probabilidade no lançamento de uma moeda 5 vezes, né, saírem 3 caras, é de 31,25%. Então, aqui, gente, nesse quadro eu vou resolver a questão novamente de uma forma, né, mais organizada.
O que a gente vai identificar aqui, ó? A gente sabe que a probabilidade, né, binomial, ela vai ser nk vezes p elevado a n menos k, p elevado a k vezes q elevado a n menos k. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar esses valores no meu problema. Então, uma moeda é lançada 5 vezes seguidas e independente. Ou seja, é um lançamento binomial, porque a moeda só pode sair cara ou coroa, e eu tenho um lançamento finito de vezes, né? 5 vezes. Então, de cara, eu já sei que o valor de n vale 5. Calcule a probabilidade de serem obtidas 3 caras. Então, sair cara é o meu sucesso. Então, qual é a probabilidade do sucesso? 0,5. Então, eu vou botar aqui, ó, sair cara. Logo, a probabilidade do insucesso seria o complementar. Se aqui é 50%, aqui também vai ser 50%. Então, 50% seria o meu insucesso, que seria sair coroa. Então, agora a gente vai jogar na fórmula. A probabilidade vai ser 5,3, né? Vezes p elevado a k, então 0,5 elevado a 3, vezes 0,5 elevado a 2. Então, a gente já fez essa continha, né? 5 fatorial sobre 3 fatorial e a diferença 2 fatorial, 0,125 vezes 0,25, a gente já viu que deu 31,25. Mas eu quero mostrar a resolução dessa questão utilizando análise combinatória. Pode ser que alguns de vocês se lembrem de análise combinatória do ensino médio e vocês vão ver que dá para resolver bem mais fácil, tá? Como que eu quero? Ó, a moeda vai ser lançada 5 vezes. Calcule a probabilidade de serem obtidas 3 caras. Então, se a moeda vai ser lançada 5 vezes e vão sair 3 caras, é porque vão sair 3 caras e 2 coroas. E aí eu vejo a probabilidade de ocorrência de cada uma da situação. Qual é a probabilidade de sair cara? Vai ser 0,5. Coroa, cara de novo, 0,5. Cara, 0,5. Coroa, 0,5 e 0,5. Só que isso aqui é uma das possíveis ordens de ocorrência, que é saírem as 3 caras a princípio e depois 2 coroas. Mas se saísse assim, também seriam, né, seria um resultado em que 5 lançamentos tive 3 caras. Se saísse alternado, também daria certo. Então, no final, você tem que permutar as letras. Você tem quantas letras aqui? Eu tenho 5 letras. Então, a permutação de 5 letras é 5 fatorial. Tem letra repetida? Tem. Tem 3 Ks, então eu vou dividir por 3 fatorial. E 2 6, vou dividir por 2 fatorial. Então, aqui, gente, se vocês forem ver, dá o mesmo resultado, tá? Né? Aqui é o 0,5 ao cubo, né? Aqui é o 0,5 ao quadrado. E aqui é aquele binomial de 5 pegando 3. Dá a mesma coisa, que é 0,3125, que é 31,25%. Então, vocês podem resolver utilizando aquela fórmula, tá? Ou vocês podem resolver utilizando análise combinatória. Aí só tem que mostrar esse esqueminha aqui, tá bom?